2026 não vai ser sobre metas, mas vai ser sobre confiança. E eu não sei quando que você vai estar assistindo esse vídeo, mas o que eu vou falar aqui agora, por mais que esteja focado em 2026, porque a gente está passando por essa virada de ano, mas eu quero que você leve em consideração a cada grande passo que você for tomar na sua vida, a cada grande decisão que você vai fazer, a cada transformação e até mesmo se você está num processo para conseguir alguma meta, para conseguir alguma coisa, que você olhe por essa perspectiva que eu vou falar aqui nesse vídeo. Enfim, bora lá, eu quero ser muito sincera, muito direta aqui com você e te dizer que a forma como você se sente em relação a si mesmo é o que vai determinar se você vai conseguir acompanhar o passo a passo daquela meta, ou se você vai acabar desistindo. Então é muito importante você entender isso que eu vou dizer agora para vocês, porque é um pré-requisito que te separa entre ficar frustrado por não estar conseguindo alcançar uma meta que você nem consegue cumprir e nem pode cumprir ainda, porque você não tem os pré-requisitos, para quando você consegue chegar mais perto da sua meta com muito mais leveza e de uma forma muito mais humana. Se você é novo por aqui, muito prazer, meu nome é Adma Rufino e por aqui a gente fala sobre organização e construção de pensamentos e sentimentos, porque é isso que influencia a nossa vida e principalmente as nossas escolhas dentro dela. Então, se você gosta desse tipo de assunto, eu vou te convidar a se inscrever aqui no canal e também a me seguir lá no Instagram, né? Que vocês estão marcando bobeira por não estar lá. Porque lá eu consigo mandar para vocês mais insights que acontecem ali no meu dia a dia, além de compartilhar a rotina de uma pessoa que estuda muito para conseguir entender toda essa máquina mental e sentimental aqui da gente, tá bom? Seguinte, 2026 ou o seu momento, né, de virada de vida não deveria ser sobre metas, mas sobre a construção da sua própria confiança em si mesmo. E eu vou falar sobre isso na perspectiva de como que você interpreta a sua própria vida, quais as narrativas que você conta dentro da sua cabeça sobre si mesmo e de fato como que você se sente em relação a si, porque é isso que determina se você vai se sentir capaz de fazer algo ou vai se sentir paralisado, estagnado no meio do caminho. E sabe por quê? Porque se você quer mudar de vida, e geralmente a gente quer mudar para melhor, saiba que isso não depende das metas que você traça para si mesmo. Ou seja, tanto faz se você escolhe a meta X, Y ou Z para sua vida, mas tudo depende de como você controla a sua experiência interior e se dá provas constantes de que você tá no caminho. E se por acaso você pensou naquela frase do não é o que acontece com você, é o que você faz com aquilo que acontece com você, ainda não é sobre isso. Quer dizer, é sobre isso, mas um passo muito mais além do que isso. Porque hoje a gente vai tentar responder aquela pergunta que acontece depois dessa frase, né? Que é, tá, mas como é que eu faço isso de fato? O que eu faço com aquilo realmente de fato que aconteceu? E tem uma coisa que eu sempre abordo no meu curso de clareza emocional, que é, você precisa se dar motivos para a sua ação. E você consegue fazer isso a partir do momento que você se dá provas de que você é capaz de fazer aquilo. E para fazer isso, você tem 3 pilares super importantes que eu acho que você deveria considerar. Pilar número 1, você é o filtro da sua própria existência. Então, usando aquela frase que a gente falou agora há pouco, como você se sente em relação a si mesmo tem muito a ver sobre como você faz esse processo internamente. Ou seja, não depende do que de fato aconteceu com você, mas de como a sua mente filtra aquilo que aconteceu com você. E óbvio que a gente não tá falando sobre exemplos extremos aqui, então não é aquela pessoa que, tá muito preocupada se ela vai conseguir pagar o aluguel, se ela tá muito preocupada no que ela vai jantar, no que ela vai comer depois, enfim. Alguém que não está nesse extremo dessa coisa, aquilo que acontece com você é a forma como você filtra. Porque tudo que você experimenta, seja tristeza, alegria, tédio, enfim, por aí vai, é representado na sua mente. Entende isso que eu vou falar agora, ó? É representado na sua mente como uma informação. E é você que faz o trabalho de transformar essa informação em algo mais palpável. Então o que eu quero dizer é, se você não controla a forma como você interpreta o mundo, a forma como você interpreta as coisas ao seu redor, você fica totalmente à mercê das circunstâncias, você fica totalmente à mercê daquilo que vier à sua mente. E quando a gente está com o cérebro viciado em coisas ruins, viciado em pensar o pior, só vai vindo o pior. Por mais que a coisa seja maravilhosa, a gente só vai querer olhar para o lado negativo. Isso eu digo para vocês, porque
Eu sempre ficava muito com a minha mãe, esperando meus irmãos voltarem da rua, enfim, principalmente o meu irmão, que era muito mais festeiro na época, fecha parênteses. E eu ficava esperando com a minha mãe. E a minha mãe, obviamente, como a maioria das mães brasileiras, ficava com medo, com receio. Ai, o que meu filho está fazendo na rua? Ai, onde foi? Com quem foi? Ai, mas e se voltar? Não sei o que, nananana. Começava a pensar essas coisas negativas. E é natural, né? Realmente, acho que muitas mães pensam assim. Mas eu comecei a pensar nisso também. E eu sempre começava a catastrofizar. É uma palavra difícil, né? Mas catastrofizar as coisas ao meu redor. E não é culpa da minha mãe, tá, gente? Isso é uma coisa que eu peguei, assim, por osmose mesmo. Enfim, minha mãe evoluiu super e eu também, então estamos bem. Mas eu comecei a ter esse lado muito negativo das coisas. Por mais que as coisas boas acontecessem comigo, eu só olhava para aquilo que estava de ruim. Por exemplo, não sei se vocês sabem, mas durante 10 anos da minha vida eu trabalhei como modelo. E quando eu cheguei em São Paulo pela primeira vez, eu fui fazer o desfile da São Paulo Fashion Week. Quando eu cheguei lá, era o meu sonho chegar lá, né? Era o meu objetivo desde pequena, né? Enfim, quem não era, né? Que queria ser modelo, etc e tal. Quando eu cheguei lá, na fila para começar a desfilar, porque não sei se vocês sabem, as modelos ficam ali em fila, no camarim, no backstage, antes de entrar pra passarela. Tá todo mundo ali em fila arrumadinho, assim, ó, esperando há um tempão pra conseguir entrar. Enfim, quando eu cheguei ali na fila e tava quase começando a entrar, vinham algumas marcas tirar fotos das peças ali de roupas, enfim, do estilista e tudo mais. E aí, chegou uma pessoa assim e falou pra mim: "Oi, tudo bem? Eu sou da Vogue, eu posso tirar foto de você?" Eu fiquei assim, quê? Sabe? Eu tinha feito fotos pra Vogue, mas eram fotógrafos que eu já conhecia e, enfim, era muito mais tranquilo. Agora, uma pessoa completamente de fora vir pra mim e falar isso, eu fiquei tão nervosa. E é claro que eu tirei a foto, enfim, entrei uma super foto, tá? Diga-se de passagem. Mas na fila ali pra entrar pro desfile, eu comecei a pensar, cara, eu só tô aqui porque era época de pandemia, assim, e só quem, assim, final de pandemia, e só quem ia desfilar era quem já tinha tomado a vacina, e tinha alguns modelos que estavam relutantes, e eu tomei. E, né, enfim, a ciência tá aí, blá blá blá. Eu tomei a vacina, e aí eu comecei a pensar, cara, eu só tô aqui porque eu tomei a vacina e um monte de gente não tomou. Se todas as pessoas tivessem tomado vacina, provavelmente eu não estaria aqui. Quer dizer, provavelmente não, na minha cabeça era assim, eu não estaria aqui. Eu só tô aqui porque não tem opção. Eu comecei a pensar isso na minha cabeça. E olha que loucura, porque é um evento gigante, eu fiz muito mais de uma vez e, enfim, deu super certo. Mas enquanto eu tava entrando ali, eu comecei a catastrofizar. Mesmo uma vitória. Essa vitória, eu não senti o sabor dela. Esse momento, eu não comemorei. E por mais que a estilista falou pra mim, vai, entra, comemora, aproveita, eu quero que seja sorriso, eu quero que seja alegria, eu quero que vocês conquistem esse lugar. E por mais que, enfim, eu tentei colocar isso pra fora, mas por dentro eu tava completamente me sentindo inferior àquele momento, me sentindo que eu não deveria estar ali. E por que eu tô contando isso pra vocês? Porque a informação que chega a você, por mais que seja, parabéns, você vai desfilar no São Paulo Fashion Week, se você não filtrar direito, você vai acabar ficando à mercê daquilo que já está acontecendo na sua cabeça. Então, se eu sempre tive, né, esse momento mais fraco, assim, de uma mente mais problematizada, assim, que problematizava as coisas, que catastrofizava as coisas, no momento que eu tiver a minha maior alegria, né, que seja da minha profissão antiga, que era como modelo, eu não conseguia aproveitar. Você não consegue aproveitar se você não souber filtrar. Ok, lindo na teoria, mas como que faz isso na prática? E eu te digo, se você estiver realmente buscando ter isso na prática, só tem um jeito de fazer isso, que eu conheço, tá? Praticando. Ha. Mas é exatamente isso, é praticando se pegar no pulo. Eu falo isso lá no MCE também. Você precisa praticar se pegar no pulo. Ou seja, se reconhecer, se ver na situação, se ver de fora dessa situação. E eu vou ser sincera, tá? No início você não vai conseguir fazer isso que eu tô falando.
Mas eu tô te falando isso porque vai acender alguma luz na sua cabeça e você comece a se perceber, a perceber que você está catastrofizando uma situação, que você está tendo esse loop mental, que você está pensando na mesma coisa toda hora e isso está tirando a sua energia, entre outras coisas que eu também ensino lá no MCE, né, outros padrões de pensamentos que a gente acaba tendo e que precisam ser trabalhados. Mas enfim, você precisa praticar para que isso seja cada vez mais claro na sua cabeça e que você esteja cada vez mais consciente quando as coisas acontecerem. Eu te conto, é muito maravilhoso quando você se pega, por exemplo, em um momento que você tá brigando com alguém tá brigando com você, o que seja, e você consegue falar, opa, peraí, a pessoa tá, enfim, tá exaltada, eu também tô exaltada, eu acho que eu vou falar outra coisa que eu tava pensando. E você começa a conversar com você mesmo de uma forma muito saudável, isso é muito bom, te traz uma maturidade emocional que te coloca assim, um patamar muito acima, porque muitas pessoas ainda não têm. Ou seja, conforme você for se desenvolvendo nessa questão de ter mais atenção a si mesmo, mais você se reconhece e se afasta de uma reação automática que você já teria. Bom, pilar 2, né? Vamos pro pilar 2 que ainda tem mais 2 pela frente. Pilar 2, progresso visível é combustível emocional. O que eu quero dizer com isso? Se você olha só pro topo de uma montanha, você se sente sobrecarregado porque você pensa em tudo que você tem que percorrer. Já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Mas a grande questão aqui não é olhar cada passo que você tem que dar um por vez. Porque, gente, eu não sei vocês, mas a minha mente ela é muito acelerada. Isso não funciona pra mim. Não adianta eu só olhar pro próximo passo, sabe? E não olhar para a montanha inteira, porque eu vou olhar e eu preciso lidar com essa forma que eu sou. E aquilo que funcionou para mim, na verdade, não foi olhar para o próximo passo para seguir nessa montanha, né? Para seguir nessa escalada, mas sim olhar para todos os outros passos que eu já dei. Porque isso me faz, como eu falei lá no pilar 1, isso me faz me sentir capaz de que eu consigo seguir pelo menos mais um pouquinho. E nessa eu consigo sim ir enganando o meu cérebro de tipo, tá bom, eu já consegui tudo isso, olha só todos os passos que eu dei. E é muito importante você elencar isso para isso estar visível mesmo, sabe? Quando você começa a olhar para as coisas que você já fez, para as coisas que você já tem agora mesmo, você tá um pouco mais confiante, tá um pouco mais confortável, tá um pouco mais, sabe? Começa a perceber a sua evolução, você se sente capaz de evoluir cada vez mais. E isso faz diferença. Olhar só o próximo passo que eu tenho que fazer me fez imaginar quais os outros milhares de passos que eu tenho que dar. Eu não consigo desassociar uma coisa da outra, mas isso de olhar para os passos que eu já dei e que eu já consegui sair do ponto A para o ponto B e do ponto B para o ponto C, me faz ter mais força de que, poxa, eu vou superar essa coisa aqui, eu vou conseguir ser melhor. Então basta eu seguir isso. E isso é que é o combustível emocional que eu tô dizendo aqui. Por isso que é importante que você tenha um lugar visível para você acompanhar o seu progresso em algo. E, enfim, você pode testar em rastreador de hábitos ou o que seja. Eu confesso que o rastreador de hábitos não funciona para mim porque, para mim, o que me motiva mesmo, o que dá esse combustível emocional, não é o quanto de vezes que eu consegui fazer tal coisa, mas como que o meu pensamento foi evoluindo, sabe, de tempo em tempo. E é por isso até que eu coloco exatamente isso lá no MCE, porque é o que funciona pra mim e é também o que está respaldado pela ciência, tá, gente? Porque quando você vê a sua evolução no sentido mais robusto da ideia, você se sente cada vez mais robusto de combustível, entende? Então, essa é uma das coisas que eu também trabalho no MCE, que a pessoa consegue ver o pensamento dela mudando, o pensamento dela evoluindo, os padrões cognitivos, né? Seja isso que eu falei pra vocês de catastrofização, seja isso do loop mental, né? Que é o pensamento repetitivo, seja vários outros que eu abordo lá no MCE, a pessoa consegue se ver desvencilhando daquilo que antes era algo que sufocava ela, para algo que ela consegue se ver de uma forma mais positiva. Por exemplo, agora eu consegui dar valor para as coisas que eu faço, enfim, entre outras coisas também. Toda hora eu tô levantando para ver se tá gravando, porque eu tô gravando com a câmera traseira dessa vez. Enfim, a qualidade é melhor, é incomparável, não tem que dizer. Mas
Eu não sei se eu tô no enquadramento certo. Enfim, gente, coisas que eu vou superando, mas eu vou me dando motivos para agir cada vez melhor. Lembra da confiança que eu falei para vocês lá no início? 2026 não vai ser o ano de metas, vai ser o ano da confiança. A confiança só é construída com provas e não com promessas. E vocês podem até me perguntar: ah, mas confiar não é quando você acredita que vai dar certo, não é quando você tem a fé? Mas eu acredito que seja um pouco diferente. Eu acredito que fé é uma coisa que eu levo para o outro lado e confiar é outra coisa. Porque você só confia em alguém depois que você viu pelo menos alguns pontos que te dão ali aquela certeza, aquela prova de que a pessoa vai agir bem. Porque você não confia algo a alguém que com certeza que tá te dando ali sinais de que não é a pessoa certa. Mas você dá ali o voto de confiança, como dizem. Você dá um voto de confiança naquilo que parcialmente você tá vendo, que tem algumas provas ali que te dão essa confiança, que te dão essa base. Você entrega para essa pessoa mesmo não sabendo tudo o que a pessoa é, mesmo não sabendo todas as facetas da pessoa. Então, por exemplo, quando você começa um relacionamento, você escolhe uma pessoa, você sai, né, ali tem um date e tal, e aí você começa a ver ali aqueles pontos que te fazem sentir confiança naquela pessoa. E, enfim, conforme você vai namorando, você vai vendo alguns mais outros pontos, e aí o casamento nada mais é do que um voto de confiança, né? Não sei se vocês vão entender assim, não sei se vocês veem assim também, mas pra mim é um voto de confiança de que aquela pessoa é aquilo que você tá vendo. Mas enfim, o que te garante, né, a não ser a própria vida, a não ser viver com aquela pessoa. Confiança não é garantia, mas você precisa sim de algumas provas para ancorar a sua confiança. Toda a questão do vídeo é que justamente você não confie cegamente de que qualquer coisa vai dar certo ali no seu vision board, por exemplo. Mas que você confie que você está no caminho para conseguir aquilo. Que você confie pelas provas que você deu, que você confie em si mesmo, sabe? Que você tenha essa confiança, autoconfiança, que você vai conseguir fazer aquilo. E a autoconfiança, principalmente quando se trata da gente mesmo, a gente precisa se provar. A gente precisa provar, enfim, é tudo isso que eu tô falando no vídeo do início ao fim. Então, ao invés de fazer uma lista enorme para 2026, enfim, para o momento de vida que você vai virar, que tal você começar a registrar as suas vitórias no sentido de criar um diário de evolução? Anota quando você fez alguma coisa que te aproximou de ser a pessoa que você quer ser. E pode ser alguma coisa pequena, tipo, hoje eu consegui manter a calma num momento difícil. Com o tempo você vai ter esse registro visual que você precisa, sabe? Que você precisa consultar para entender quem você é, até para uma questão de personalidade mesmo, que eu trago muito também, né, lá no meu vídeo do TikTok sobre a Cinderela, e que é algo que eu também trago no MCE, mas enfim, até para você conseguir ancorar para ver ali a sua própria identidade, a si mesmo, se evoluindo e sendo uma pessoa cada vez melhor, isso te dá combustível para a vida. Quando você abre mão de perceber, não tô falando nem celebrar, nem, enfim, jogar foguete pro céu, não é nem isso, mas quando você abre mão de perceber o seu progresso, você tá abrindo mão da oportunidade de contentamento, ou seja, você tá abrindo mão de ser feliz, de ter combustível para seguir, para conquistar aquilo que você tanto quer. E o pior de tudo é que você fica super vulnerável ao caos, porque, gente, as coisas saem do plano muitas vezes, muitas vezes. E você fica completamente vulnerável a qualquer coisa que vai acontecer, a qualquer oportunidade cada vez melhor que apareça e que você solte aquilo que você já está fazendo e que antes você via como promissor e agora você acha que é outra coisa, enfim, fica ali pulando de galho em galho. E tudo porque você não tem ali uma base sólida para você confiar em você mesmo, para você ter uma autoconfiança, mesmo nos momentos difíceis, mesmo nos dias difíceis. Mesmo quando as coisas ficam cada vez mais difíceis para você enfrentar. Isso é muito importante que você tenha ali o seu porto seguro. Então, finalizando esse grande vídeo, você acabou de descobrir que 2026 não precisa ser mais um ano de metas furadas, de metas nem um pouco alcançadas, nem conseguir chegar perto das suas metas. Você entendeu que a grande chave é conseguir controlar ali o seu filtro.
interno, né? A forma como você filtra as coisas que acontecem com você, mas de uma forma inteligente, porque você olha para o seu passado, para as coisas que você já conseguiu, e isso vai te dar combustível para ser aquela pessoa que você quer se tornar, ou ter aquilo que você quer ter. E que ao enxergar o seu processo, você consegue se dar provas constantes de que você está no caminho certo. E principalmente de que você é capaz de conquistar aquilo que você quer. Quando você faz isso, você não depende mais de elogio das outras pessoas, enfim, de motivação externa que seja. Você também não depende mais daqueles grandes resultados para conseguir sentir bem consigo mesmo. Você começa a construir uma confiança muito sólida em você mesmo, uma autoconfiança muito sólida. E é isso que vai te manter firme, mesmo quando as coisas saírem um pouco do planejado, sabe? Saírem um pouco do prumo. E com isso você ganha uma proteção real para quando o caos todo aparece na sua vida. Ok, Adma, eu entendi, mas eu ainda preciso de mais instruções, eu preciso saber como eu vou fazer isso na prática, como que eu começo a controlar a minha experiência interior, como que eu vou fazer todo esse diário ali para entender a minha evolução. Então eu te convido para acessar o MCE, que é o Método Clareza Emocional, que é um protocolo de 10 passos que eu uso para poder entender os meus próprios padrões de comportamento e conseguir mudar eles também, de conseguir exercitar eles para ser uma pessoa cada vez melhor. E não só para os outros, mas para mim mesma, sabe? Para conversar melhor, cada vez melhor comigo mesma. Essas aulas não são só eu filosofando sobre algum assunto como eu fiz nesse vídeo, mas é muito mão na massa, é muito explicando passo a passo certinho para que você consiga fazer também. E lá eu explico tudo tão minuciosamente que é impossível você não ter resultado. Veja só esses depoimentos que estão aqui passando na tela. E outra coisa, você pode aprender todo o método e se não for para você, é só pedir o reembolso em até 7 dias. O link para acessar esse protocolo tá aqui embaixo, tá na descrição e eu também vou deixar num comentário fixado. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Beijo, beijo, a gente se vê lá no MCE ou nesse próximo vídeo que eu vou colocar aqui no card para vocês, que eu explico melhor sobre como recalcular a rota sem ter que jogar tudo fora, enfim, recomeçar do zero. Beijão! Clica aí no vídeo para assistir.